Eu sou nutricionista e eu ensino nutricionistas a lançarem um grupo de emagrecimento em 4 semanas. Que massa! E como é que você me conheceu? Érico, eu conheci você através de 2 outras nutricionistas. E quando eu entrei para o Fórmula, na realidade, eu queria lançar um produto de emagrecimento. E, na época, eu quando comecei na nutrição, né, como nutricionista, eu sou mãe tenho 2 filhos, um casal. Qual que é a idade? O Gabriel tem 18 e a Gisele 13. Descobri no domingo que eu vou ser vó. Que massa! No Dia das Mães. E eu sou mãe solteira, né? Então, eu comecei na carreira morando no kitnet, alugado pela minha mãe, na nutrição. E aí eu estudei muito, fiz pós, né? Tudo aquilo que estudar para poder melhorar na profissão e faturar mais. E chegou um momento que eu trabalhava de segunda a segunda, para poder manter os meus filhos, sair do kitnet, né? Poder manter a minha casa, os meus filhos, e eu só trabalhava. Porque eu atendia consultório, era concursada, meio período. E quando eu comprei o Fórmula, eu não tinha tempo de aplicar. Porque eu não conseguia parar de trabalhar para poder me dedicar a isso, né? Porque os boletos vinham. E aí, quando eu comecei a fazer grupos, a minha intenção em fazer grupos era ter mais tempo para poder me dedicar ao Fórmula. E aí eu comecei a fazer grupos de emagrecimento. E eu comecei a ficar muito boa nisso, né? Lá na minha cidade, em tudo. E aí eu descobri que eu desenvolvi um método. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer, eu preciso ensinar outras nutris. Porque daí eu já não tinha tempo, tinha final de semana, mas não estava faturando ainda 100 mil, né? Aí eu fui ensinar as nutris. E no meu primeiro lançamento, eu investi R$500 e fiz R$12.000. Eu falei, aquilo ali era o que eu ganhava no grupo de emagrecimento, né? Foi surreal. E aí teve uma coisa que aconteceu também. Muitas mulheres aqui vão se identificar com o que eu vou falar. Como eu não tinha marido, eu falava assim, cara, eu não vou conseguir ter sucesso fazendo isso sozinha. Eu precisava ter alguém do meu lado, né? Então, eu falei assim, eu não vou dar conta, é muita coisa, eu não vou conseguir. E aí, eu fiz parceria com uma agência. E aí, a gente estava lá, lançando, né? Foi aumentando o faturamento, mas não chegava no 6 em 7. E a agência fazia tudo, né? Design e tal, e eu era expert. Aí, no 9º lançamento que nós fizemos juntos, eu cansei. Eu falei assim, cara, não tá bom. Não, chega. Vou largar a mão, não quero mais, vou fazer sozinha. Aí eu peguei, e aí eu assumi, fui causa no assunto, né? Aí eu fiz tudo, eu falei assim, vou fazer tudo certinho que o Érico fala, e eu vou fazer sozinha, eu não vou fazer mais com ninguém. E era eu e uma estagiária de nutrição, só. E aí eu investi 10.250 e voltou 120 mil. E esse foi o único 6 em 7 que você fez? Érico, isso foi em outubro, exatamente na semana do meu aniversário. E aí, em janeiro, eu lancei de novo, e aí eu dobrei o investimento. Eu falei, agora eu vou investir 22 mil. E eu fiz R$200.000. Em quantos dias? Em 7 dias. Ninguém vai dizer que foi sorte. E eu faço o possível para trazer você aqui, Viviane. É uma viagem grande, que às vezes a gente precisa ver para crer. Às vezes o vídeo fica muito longe. Eu acho que você não tem uma noção por algum motivo, sabe? Um exemplo de empreendedorismo num ponto de vista de mãe, lutadora. Só você deve saber o que você lutou, né? Só nesse processo, quantas pessoas chamam a gente louca? Eu já senti isso muitas vezes. Érico, tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Eu estudei a nutrição porque eu tive um transtorno alimentar por 9 anos. Então, foi uma fase na minha vida que foi muito, muito difícil. Eu cheguei ao fundo do poço, sabe?
Então, hoje, de eu estar aqui mudando a realidade de nutricionistas à nutrição, isso se tornou uma missão de vida muito grande. Porque quando eu olho para trás, tudo que eu passei lá atrás, e eu ter conhecido Fórmula, né, e poder levar isso para muito mais gente, que as Nutris ajudam outras pessoas também, isso, assim, para mim, virou minha missão de vida. E depois desses 2, 6 em 7, eu já fiz 6 vezes 6 em 7. Então, assim, consistentemente, a gente faz 6 em 7 e hoje tenho equipe, né? Porque hoje não trabalha só mais eu e a minha estagiária. Então, a gente está crescendo como empresa e como negócio. Eu acho massa, porque é muito louco, assim. Eu lembro de Brasília na minha infância, não sei se era assim com vocês, mas eu sempre vi uma pessoa com muito dinheiro, às vezes com um carrão, e eu e os meus amigos falavam de quem que ele roubou. Porque para mim empreendedorismo era um sinônimo de passar a perna, roubar, corrupção e o escambau. E eu sempre queria viver no empreendedorismo de integridade, fazendo bem, sabe? Fazendo bem e ganhando dinheiro também. Olha o bem que ela está fazendo, olha o impacto. Tipo assim, eu te ensinei a vender esse produto, você ensinou os nutricionistas que começam a ganhar dinheiro. E, cara, e quantas pessoas não emagrecem, né? E no seu caso, no meu caso não é, mas no seu caso, às vezes, são casos de vida ou morte. Porque distúrbios alimentares mata. E mata devagar. Nem rápido não é. E matam, às vezes deixam sequelas. Você deve saber isso clinicamente muito maior. Então é incrível o trabalho que você está fazendo. Uma inspiração muito grande para mim. Obrigado. Uma inspiração muito grande assim, para o seu país, fazendo um empreendedorismo de integridade. E por que não dizer para as mulheres? Um exemplo, no começo, quando eu cheguei aqui, naquele ano que eu fazia, 72% dos 6 em 7 eram homens. Era testosterona pura. Hoje em dia, 52%. Mulheres, não porque é mais fácil. Eu não acredito que foi. No seu caso, ainda, né? Você é mãe solteira. Você tinha que botar os boletos em casa, né? Só você sabe, né? Então, obrigado por essa inspiração